Bem, eu me chamo Valber Oliveira, sou professor de Direito Eleitoral e mestre em Direito Constitucional. Hoje a gente vai avaliar uma resolução do TSE que vai mudar um pouco o escopo desse segundo turno, né? Essa resolução foi aprovada hoje, né, no dia 20 de outubro, pela manhã, na sessão plenária do TSE. E essa resolução ela visa, né, de acordo com a sua própria ementa, combater a desinformação no processo eleitoral. O fundamento para a edição dessa resolução, a gente tem, sobretudo como um fundamento específico, o artigo 57J da Lei 9504, que determina que o TSE vai fazer essa regulamentação na internet, né, tendo em vista a constante progressão dos avanços tecnológicos. E aí a gente poderia discutir, mas aí essa resolução pode ou não pode exorbitar a esse poder regulamentar, mas de qualquer forma a gente vai aqui tentar se prender basicamente no conteúdo da resolução. Antes eu gostaria de mostrar na própria sessão aqui os fundamentos, né, do ministro Alexandre de Moraes, que levou, né, os fundamentos, vamos dizer assim, fáticos, eu falei a questão do fundamento de direito, mas os fundamentos que levaram a essa edição, né? Então vamos rapidamente só observar o que aconteceu no início da sessão de hoje. Para que nós possamos trazer mais civilidade à campanha, ao segundo turno da campanha, principalmente nas redes sociais, todos vêm acompanhando que a partir do segundo turno houve um aumento, uma proliferação, não só de notícias fraudulentas, mas da agressividade dessas notícias, o discurso de ódio, que sabemos todos que não leva a nada, simplesmente leva a uma corrosão da democracia. Então, exatamente por isso a necessidade de um procedimento mais célere no enfrentamento à desinformação. Alguns dados que eu coloco aqui, houve um crescimento, para que todos tenham uma ideia, de 1.671% no volume de denúncias de desinformação encaminhadas às plataformas digitais em comparação com a eleição passada de 2020. Veja, 1.671. Já houve a necessidade de publicação de mais de 130 novas matérias com desmentidos e esclarecimentos sobre casos de desinformação, notícias fraudulentas, não só de um candidato em relação... Então é isso que ele se referiu, né? 1.600, tinha falado 600, mas 1.600, e diz respeito a esse procedimento aqui, esse procedimento administrativo, que acho que na época estava em 992 e agora já deve ter atualizado, né? Que trata-se de procedimento instaurado para reportar o aumento de 992% dos casos virais de desinformação após o primeiro turno, né? Então, esse aí foi o fundamento fático, vamos dizer assim, para a edição dessa resolução. Agora a gente vai tratar aqui especificamente da resolução. Vamos fazer uma análise ponto a ponto, da resolução do TSE. Então, eu já havia adiantado para vocês, né, dispõe sobre enfrentamento à desinformação que atinge a integridade do processo eleitoral. E aí o artigo 1º e o 2º falam especificamente dessa matéria, né, e aí ele traz aqui como os fundamentos que a gente já conhece, fatos sabidamente inverídicos, calúnia, injúria, difamação, né, mas ele destaca bastante os fatos sabidamente inverídicos, né? E aí eu gostaria de chamar aqui a atenção para o parágrafo 1º, aqui o parágrafo 1º do artigo 2º, né? Essa aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O parágrafo 1º do artigo 2º, que ele diz, olha, a primeiro destaque que eu gostaria de fazer é a majoração da multa, né? A multa para divulgação de desinformação, enfim, propaganda irregular, em média, ela tem um valor até bem abaixo desse, né? A gente pode variar aí a multa de 5 mil, 20 mil, né? 20 mil já é considerado uma multa alta, depender da disposição, por exemplo, o artigo 45 da Lei 9504, que fala sobre privilégio de mídias em relação a determinado candidato, né? Enfim, a propaganda extemporânea, que inicia com 5 mil. Então,
a multa em propaganda eleitoral ela não tem um valor tão alto, né? Então a primeira novidade que a gente já consegue verificar aqui na resolução é o valor da multa, né? Um valor aqui considerável, esse valor de multa. A gente pode perceber aqui, ó, de 100 a 150 mil reais por hora. Então, ocorrendo essa desinformação, né, com base em decisão do TSE, e aqui a regra geral a gente está falando do TSE, a gente vai ver mais adiante que isso vai se ampliar, essa multa de 100 a 150 mil por hora, né? Então, decisão do TSE, que a gente está falando da questão colegiada. E aqui um tema interessante, um destaque interessante. Essa contagem de multa de 100 a 150 mil reais por hora, ela só vai acontecer após a segunda hora do recebimento da notificação, né? O que isso quer dizer? Que o destinatário, né, dessa remoção, ou a própria plataforma, ou o representado no caso, tem um prazo de 2 horas para fazer essa retirada, né? Se ele não fizer, essa multa começa a incidir após a segunda hora. No entanto, né, aqui o parágrafo 2º desse artigo 2º dispõe que na antevéspera, né, a partir da antevéspera da eleição, né, a partir de sexta-feira do segundo turno, esse prazo, que seria de 2 horas, ele é diminuído para 1 hora. Então, a partir da antevéspera do segundo turno, os representados e a plataforma tem até 1 hora para fazer essa remoção, sob pena de incidir a multa lá centenária, né, a multa de 100 mil reais. Tá bom? E agora, aqui é que eu gostaria de fazer o primeiro destaque, que acho que é o ponto mais polêmico da resolução, que é o artigo 3º, né? Vamos atentar aqui para o artigo 3º. O que diz aqui o artigo 3º? O artigo 3º diz o seguinte: ó, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral poderá determinar, então, portanto, o presidente de forma monocrática, poderá determinar a extensão de decisão colegiada, e aqui também eu gostaria de destacar, a decisão tem que ser colegiada, né? Proferida pelo plenário do tribunal sobre desinformação para outras situações com idênticos conteúdos. Então, atente para isso aqui, ó, idênticos conteúdo, sob pena de aplicação daquela multa lá de 100 mil reais. Ou seja, esse artigo 3º vem para solucionar a seguinte questão. A gente tem, por exemplo, se a gente for transpor isso para o pleito presidencial, Lula versus Bolsonaro. Então, via de regra, geralmente um candidato coloca, o representante coloca no polo passivo, obviamente o outro candidato, a coligação, às vezes a presidente do partido, e um determinado influenciador, enfim, que divulgou aquela suposta notícia inverídica. E aí a gente tem a seguinte questão: com os limites objetivos da coisa julgada, apenas aquelas partes estariam obrigadas a fazer aquela remoção e, portanto, suportariam eventuais consequências da desobediência. Só que, o que o TSE observou? Que começou a ocorrer um subterfúgio, né? Seja voluntariamente ou involuntariamente. Diversas outras pessoas, né, diversos outros dezenas, milhares, né, de outros perfis continuavam veiculando esse mesmo conteúdo. Então, a efetividade da decisão ela era bastante reduzida, porque apenas aquelas pessoas representadas, lá, apenas aqueles legitimados, que a gente citou aqui 4 ou 5, seriam obrigados, né, a remover esse conteúdo. E as outras milhares de perfis não estariam, né, com essa vedação. Exatamente para evitar isso, com base no poder de polícia e no artigo 57J da Lei 9504, o TSE disse: ora, se eu já tenho uma decisão sobre aquele fato, né, e esse fato eu entendi que seria uma propaganda irregular, então monocraticamente, por meio do poder de polícia, eu posso fazer essa remoção, né? Nesse caso, esses seriam os limites subjetivos da coisa julgada, ou seja, isso está limitado a uma questão material, ou seja, do conteúdo e não apenas daquelas pessoas que participam, né? Como se fosse aquele decreto condenatório do colegiado, ele servisse materialmente, né? A matéria daquela decisão passaria a ser proibido, não se limitando às partes envolvidas, tá bom? Vamos seguir aqui, seguindo no artigo 4º, né? E agora a gente passa por uma outra modalidade. A produção sistemática
de desinformação pela publicação quanto mais autoriza a suspensão dos perfis, né? Então, o que esse artigo 4º está dizendo para a gente? Olha, seguinte, se determinado perfil fez uma publicação considerada inverídica, né? Uma desinformação. Aí o TSE julgou como uma publicação de como um conteúdo que teria um caráter de desinformação e determinou a remoção. Aí o perfil vai lá e cumpre, ok, removeu. Depois ele publica outra notícia falsa. Aí o TSE, com base em outra matéria, aí o TSE determina a remoção. Aí ele vai lá, obedece e remove. O que esse artigo 4º está dizendo para a gente? Que a despeito, né, desse perfil obedecer, né, as remoções, a determinação de remoções do TSE, se esse perfil, de forma quanto mais sistemática, estiver divulgando notícia falsa, o perfil, e não apenas a publicação, né, o perfil, o canal no YouTube, enfim, esses perfis, o blog, integralmente serão suspensos, né? Então, ou seja, aí é um outro ponto, né, bastante polêmico que desborda para as diversas discussões. No entanto, o nosso objetivo aqui é expor, né, o que está muito mais na resolução do que entrar propriamente nessa verticalidade para saber se a resolução transborda ou não o poder regulamentar do TSE. Tá bom? Seguindo adiante, eu gostaria de destacar aqui o artigo 5º dessa mesma resolução, uma resolução pequena, né? Destacando aqui o artigo 5º, que também, de forma monocrática, né, a presidência do TSE poderá remover, a gente já viu lá no artigo 4º, o perfil, mas nesse caso ele poderá remover, inclusive, os serviços da plataforma. Ou seja, se a plataforma Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube descumprirem, né, determinação do TSE, a própria presidência poderá determinar a suspensão desses serviços pelo prazo de até 24 horas. Tá bom? Aqui é uma analogia do que tem lá no artigo, salvo melhor juízo, o artigo 56 da Lei 9504, que também prevê a eventual suspensão de emissoras de TV e rádio. Então, eu entendo que isso aqui o TSE entendeu como uma analogia à suspensão dos serviços das plataformas de rede social. Tá bom? E aqui, por último, o nosso último destaque, o artigo 6º, que diz o seguinte, é também uma forte incisão no processo eleitoral. Ele diz que 48 horas antes do pleito, né, e a Lei 9504 já prevê isso, que ele proíbe a propaganda paga 48 horas antes do pleito, mas autoriza a propaganda que não for paga. O que ele diz aqui no artigo 6º? Né? É vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição a veiculação paga, né, até aí ok, realmente é proibido. Inclusive, e aí aqui que o TSE entra nos meandros da evolução tecnológica lá do artigo 57J que o Congresso conferiu para o TSE. Porque não basta ser qualquer publicação paga, aquela publicação paga que a gente verifica de plano. O que o TSE diz aqui? Que a publicação, ela paga, ela também se estende para, para monetização, né? O que é monetização? Por exemplo, no caso do YouTube, o canal, ele pode estar veiculando, um determinado canal X lá, está veiculando uma propaganda em favor do candidato ou uma notícia falsa em desfavor de outro candidato. Ele entende que mesmo que a veiculação específica não seja paga, mas se aquele canal for monetizado, ou seja, no caso, no nosso exemplo aqui, o YouTube retribui uma monetização para determinada quantidade de horas reproduzidas naquele canal. Então, ainda assim, nesse caso, de forma indireta, entende-se que é uma propaganda paga e, portanto, proibida e sujeito àquela multa lá também, né, aquele valor considerável de R$100 mil por hora. Tá bom? Então, a gente observou aqui que é uma resolução pequena, né, bastante resumida. Vai aqui ter um artigo, vai até o artigo 9º, né? Basicamente de conteúdo tem até o artigo 7º, tá bom? Então esse era o conteúdo que eu gostaria de destacar para vocês sobre essa resolução do TSE,
tá bom? Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais em direito eleitoral, eu vou deixar aqui os links na descrição do vídeo, né? Eu tenho um curso de direito eleitoral e um curso também de prestação de contas eleitorais e também de propaganda eleitoral. A gente vai deixar os links aqui na descrição, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.